Olá, meu amigo, estamos começando o podcast dessa semana e hoje a gente está com um convidado ilustre. Nós vamos entrevistar o padre Marcelo Lacerda, ele que é pároco na paróquia São João Evangelista, que fica aqui no bairro Serra, em Belo Horizonte. Ele só nasceu em Juiz de Fora, mas veio para Belo Horizonte ainda criança e nós vamos falar disso agora. O podcast de hoje vai contar um pouquinho da história do padre Marcelo, mas também reflexões importantes para você que é apaixonado e que acompanha a nossa Igreja Católica no dia a dia. Tudo bem, padre Marcelo? Muito bem, professor Wendel, uma alegria, né, estar aqui, saber, né, desse novo meio de comunicação e trazer a realidade, né, da igreja, mas também daqueles que fazem a igreja existir. Isso é muito bonito, parabéns. Padre Marcelo, muito obrigado. Então o senhor nasceu ali na beiradinha de Minas com o Rio de Janeiro, puxava o X, mas não chegou a puxar o X porque ficou muito pouco tempo lá, né, o aprendizado foi todo aqui, então a mineiridade completa, né? E veio por causa dos pais? Você veio para Belo Horizonte? Meu pai se deslocava um pouquinho, né, pelos interiores de Minas, e aí onde que ele estava tinha essa referência, né? Tenho 2 irmãos de Ouro Preto e eu nasci em Juiz de Fora, mas a situação era a mesma, em função do deslocamento do trabalho. E que coisa bacana. E como é que vê essa vocação? Desde criança o senhor acompanhava a Igreja Católica? Seus pais eram católicos? Como é que foi? São muito católicos, né? Então a gente tem uma igreja próximo de casa, né, que a gente participava. E na infância tem esse questionamento, assim, sempre quando eu ia à missa, e minha mãe, meu pai, a gente saía com algum comentário, né, do que aconteceu, de qual era o tema, o que o padre falou, então o que a gente percebeu. E aí isso sempre me motivou também a continuar buscando, né, aquilo como sinal de uma reflexão. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção e eu falava com minha mãe e na condição dela, ela respondia dentro daquilo que era o conhecimento dela. Mas uma coisa sempre me intrigava, aparecia lá na leitura bíblica, o povo de Israel. Aí terminava a missa e eu virava para minha mãe e dizia assim: mas a gente não é de Israel, mãe, o que a gente está fazendo aqui? Tinha que aparecer ali Belo Horizonte, tinha que aparecer Minas Gerais, Brasil, porque era isso, a necessidade de eu pertencer a isso e o lugar onde que eu estava. Então esse foi o início assim, de um questionamento, né, de buscar fazer uma pesquisa em relação ao que é esse lugar que eu pertenço, o que ele significa para mim. Um outro detalhe interessante, né, que traz o sentido dessa vocação é a catequese, né, que a gente tem a catequese infantil, né, nas comunidades, e eu participava e também tinha um nível de questionamento que me deixava intrigado, né, com aquilo que eu escutava. Então um elemento era o inferno e o céu. Aí eu me lembro que no dia que a minha catequista, né, trouxe esse tema, né, ali para o nosso encontro, e eu pensava assim, eu não quero ir para esse lugar não, para o inferno não. Então eu preciso saber onde que é para passar bem longe. E aí eu ia para casa com isso. Aí eu chegava em casa e procurava no Mapa Mundi, aonde que era o inferno, e não achava e ficava intrigado com isso também, né? Como é que é esse lugar? E aí um pouco desses questionamentos é o que foi despertando o interesse de buscar e descobrir um pouco essa realidade de religião, mas também de Deus, né? Então, e o senhor foi para o seminário com qual idade, padre Marcelo? Pois é, e aí assim, o chamado, né, ele aparece nesses meios, né, do caminho da vida, mas teve algo muito simbólico que me marcou, foi São João Paulo II, hoje santo, mas na época João Paulo II. Eu me lembro exatamente que a gente estava na virada do bug do milênio, né? Então a virada do ano 2000 era um jubileu também, mas a sociedade de forma geral só falava de um bug, que tudo ia parar, tudo ia travar, né? As realidades informacionais dos computadores, nada disso ia funcionar. E aí eu me lembro disso, o meu pároco, padre Leonardo, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Uma pessoa muito querida, então ele leu uma carta do Papa João Paulo II, né, no final da missa. E aí nessa carta dizia: eu convoco todos os jovens a me ajudar a fazer do ano 2000 um tempo de graça. Então ele convocava isso para, né, um caminho de esperança e de graça para o mundo inteiro. E aí eu convoco especialmente os jovens. Aí quando ele falou isso na carta, eu falei assim, eu acho que ele está me chamando. Eu acho que ele precisa de mim. Então, ali foi um primeiro chamado e isso me despertou. Aí eu me lembro que eu conversei com o padre e ele disse assim, se aproxime e vamos fazer um caminho. Nessa mesma ocasião, vestibular e caminho na juventude. E eu fiz vestibular e passei para vestibular de matemática para a universidade. E aí fui falar com o padre. Ele disse assim, não, então você vai e faz a universidade, né? Então não preocupa não, depois a gente conversa.
E aquilo eu senti, assim, uma forma delicada de dizer, você não tem vocação. E aí fui para o mundo, né, da universidade, da área de exatas, e o caminho racional continuava, então isso, né, de alguma forma me colocou nesse lugar. Mas depois, com o tempo, né, fui lidando da matemática, fui para uma área informacional, de tecnologia, de informática, de programação, mas chegou um tempo que eu falei assim, eu não quero mais lidar com máquinas e com números, eu quero lidar com gente. E aí a vocação despertou novamente, e aí eu fui buscá-lo, esse mesmo padre. Ele disse assim, não, mas naquela ocasião eu não disse que você não tinha vocação. Eu só disse que para a nossa congregação era importante que você tivesse uma formação extra, né, o caminho da igreja, que ia fazer muito bem para a gente. Aí o caminho retornou e já era, né, uma vocação tardia. Então eu entrei para o seminário com 30 anos. Olha que bacana. Foi uma experiência não tem boa. idade, né, Padre Marcelo? A vocação sempre vem. O caminho se estabelece, né, a partir do momento onde que a gente está e como a gente encara isso. Então, tinha que ser aquela hora. Né, e quanto tempo de padre, padre? 10 anos. 10 anos. Completei agora em maio. Está muito jovem. Isso, Falando de São João Paulo II, você trouxe até aí uma carta, né? Como é que... Fala um pouquinho para a gente desse pensamento de São João Paulo que marcou, né? Isso. Muita gente, marcou. Eu lembro, contava aqui um pouco aqui nos bastidores da gravação, eu com 1 ano de idade, quando João Paulo veio para Belo Horizonte, na Praça do Papa, que leva o nome dele, eu estava no ombro do meu pai. Então sempre marcou muito São João Paulo II e as frases, o contexto de São João Paulo, né? As escritas, o que ele deixou é espetacular, né, Padre Marcelo? Então, assim, o documento da igreja ele é sempre muito rico e, às vezes, as pessoas, né, passam por esse documento sem perceber a profundidade que eles trazem, né? Mas é um documento que trago aqui, né, de São João Paulo II, que é sobre fé e razão. Né? Então, porque isso tem a ver um pouco com a minha vocação, por isso, né? Eu sou de um caminho racional, e aí eu me lembro também que na faculdade, né, de filosofia, eu tinha muita dificuldade, porque a minha área era números, né? E começar a sair dessa área de exatas para ir para uma área de humana, reflexiva sobre o que é o ser humano, para mim era algo muito desafiador. E os professores sempre me ajudavam, porque eles me davam os filósofos matemáticos para que eu estudasse e apresentasse os trabalhos. Mas me ajudou, então, a criar essa relação entre aquilo que é o pensamento filosófico, a razão, mas para também chegar num caminho daquilo que era a expressão da fé, né? E São João Paulo II tem isso muito forte, né? Durante todo o seu papado, né, de alguma forma, assim, foi onde que a igreja mais evoluiu na comunicação entre a igreja, ou seja, a fé, e a ciência, que é o uso da razão ou a experiência, né? Então eu trouxe esse texto aqui para a gente entender, né, que essa realidade ela não precisa entrar em confronto, né? Então hoje a gente percebe, né, muito da juventude, até mesmo de uma sociedade leiga, que questiona as realidades de religião ou de Deus em função daquilo que é o conhecimento científico. Então, isso é algo que existe hoje inserido na sociedade e a gente precisa lidar com isso de alguma forma. E aí, com São João Paulo II, eu aprendi que essas duas coisas elas não precisam entrar em confronto, né? Elas podem caminhar juntas. E aí essa frase, né, do Papa João Paulo II nos ajuda bastante a entender e eu vou ler isso. É a introdução desse documento. Ele diz assim, a fé e a razão, fides et ratio, constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então essa é a primeira frase que ele traz. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a ele, para que, conhecendo e o amando, possa também chegar à verdade plena de si próprio. Então, nessa pequena frase, né, de São João Paulo II, a gente entende que essas duas realidades, fé e razão, elas precisam caminhar juntas, né? Como uma asa de um pássaro, se uma estiver defeituosa, pode ser que o trajeto dê em lugares não esperados. Né? Então, verdade. Isso é bonito. E como foi pós essa caminhada lá no curso de matemática? O senhor veio para o seminário, teve ordenação e hoje Deus realizou em você exatamente essa missão que você pediu lá atrás, que você queria cuidar de gente, né, Padre Marcelo? E como é que é hoje ser pároco de uma comunidade tão importante, né, no bairro Serra, em Belo Horizonte? Como é que está esse desafio, você formar, você construir no coração das pessoas
essa paixão por Jesus Cristo? Como é que está isso aí? Um caminho, né, que o seminário ou esse estudo, né, da filosofia e da teologia me ajudou bastante, né? Então, porque assim, num caminho hoje de sociedade, a gente tem uma preocupação muito no fazer, né? O que eu quero fazer, né? Aquilo que eu quero realizar. Então, tudo isso faz parte, né, da constituição humana. Mas a filosofia e a teologia, e aí tem a ver com esse sentido, né, do sacerdócio hoje, me ajudou a entender o que é o ser padre, né? Então é diferente, porque tem a ver com a essência e não com a prática, né? Então aquilo, posso dizer isso. Então nesse ser a realização ela se faz, né? Então aquilo que vai ser, né, da condição de ser padre, aí chega no fazer, mas muitas vezes a gente quer fazer sem ser, né? Então aí o exercício é esse, e aí a formação me ajudou nesse sentido, né, de buscar na experiência do ser aquilo que eu posso fazer, né? Então, e hoje é um paradoxo muito isso, forte, né, para a isso. caminhada cristã, porque muitas pessoas, hoje a gente está vivendo um momento, né, na humanidade, o Brasil não é diferente, de pessoas que se acham dona da razão e querem levar uma teoria, querem convencer o outro sem colocar na prática, Exato, né? E o testemunho que nunca vai deixar de ser, que é esse que a gente vive na prática, que a fé é na prática. Então, a gente precisa dar o exemplo, né? Então verdade. é isso. Não para ser vangloriado ou admirado, mas por aquilo que a gente acredita, isso tem a ver com ser, né? Pois é. E mudando de São João Paulo II para o nosso querido atual Papa Leão XIV, né? Vai ter um desafio grande. A gente viu agora, nosso prefeito aqui de BH, ele passou por um momento agora, né? Foi para Israel para uma visita junto com outros parlamentares, outros prefeitos de outras cidades, e ficou preso por causa do ataque, né, de Israel ao Irã e vice-versa. Então a gente está num momento difícil. O Papa Leão XIV tem um desafio grande, né, que é exatamente Israel nesse momento, né, de intensificação das guerras. Como é que o senhor vê o papado do Leão XIV e essa situação específica das guerras aumentando aqui no mundo? Então, assim, nessa situação, né, do prefeito estar lá, então a gente está sentindo na pele também, porque, né, se torna mais próximo da gente, não somente distante, né? Então, de alguma forma, eu acho que no retorno dele a gente vai ter um caminho até de uma maior reflexão sobre tudo isso, né? Então, alguém que passou por aquela situação e consegue nos alertar e também nos colocar atentos à realidade daquilo que é um sistema de violência, um sistema de guerra, por aquilo que a gente busca, e aí está o paradoxo, que é um caminho de paz e harmonia, né? Então, a realidade do Papa Leão XIV, né, ele chegou com esse desejo de paz, e aí os desafios apresentam-se, né, diante da realidade do mundo, para que ele também possa, né, nos orientar qual o caminho seguir. E acho que a igreja está muito realizada, né, com a postura desse Papa Leão, exatamente por isso, porque ele escolhe um nome, aí eu trago aqui um outro documento, Rerum Novarum, né, que é um documento do Papa Leão XIII, né, e que dá uma referência muito bonita do tempo em que ela foi lançada, mas também por aquilo que ela representa nos dias de hoje, né? Então, o primeiro parágrafo desse documento, ele parece que a gente pode lê-lo e interpretar aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, vou trazer também como um exemplo, né? A sede de inovações, ou seja, tudo aquilo que é novo, rerum novarum, né, tem essa expressão, que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Então, ele estava dizendo isso em relação à Revolução Industrial, né? Então, o Papa Leão XIV hoje, ele assume numa condição de revolução digital. Então, o termo ele pode ser adaptado, pode ser lido e relido a partir daquilo que hoje nós estamos vivendo, né? Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, e hoje a gente poderia acrescentar da tecnologia, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre as pessoas, e lá ele citava operários e patrões, né? Então, como é que isso tem influência na riqueza das mãos de um pequeno número ao lado da indigência de uma multidão, né? De um lado os indigentes, do outro aqueles que detêm, né, todos os bens e o poder. A opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmo e a sua opinião mais compacta, tudo isso, sem falar da corrupção dos costumes, deu em resultado final um terrível conflito.
Então, a gente lê e entende que isso está sendo realizado ou vivido hoje também nas nossas relações, e é um documento, né, do século passado. Então, a gente entende que tudo que a igreja traz como referência de reflexão e de ação, né? Então tem uma profundidade muito grande e a gente não pode lidar com isso de uma maneira superficial. Verdade. Isso. Falando um pouquinho dessa caminhada, né, Padre Marcelo, 10 anos de vida sacerdotal, como é que o senhor resume esses 10 anos de caminhada? Como é que foi chegar até aqui, né, com tantos desafios aí nesses 10 anos, uma década? Então, assim, eu acho que é um desafio mesmo e, né, que traz da minha vocação lá da catequese infantil, né, do que era o céu e o inferno. Então, hoje a gente vê as crianças, né, num caminho de conhecimento daquilo que é a sua religião, junto com as suas famílias, né, traz um sentido de realização, né? Então, quando a gente está nesse trabalho, que aí é o fazer, né? Então, que é o fazer que envolve aquilo que é o elemento, né, do ser sacerdote, que é o cuidado, né? Então, eu me recordo assim que na minha ordenação diaconal, a gente escolheu um tema, né, um lema que a gente fala, né, num caminho de espiritualidade, que é o lema do bom samaritano, né? Então, o cuidado com aqueles que estão caídos à beira do caminho, né? Então, a expressão era cuida dele, né? Então, aquele bom samaritano, ele para e cuida. E hoje eu acho que a igreja, né, o Papa Francisco nos ajudou muito, né, durante o seu testemunho, o seu papado, quando ele disse assim, a igreja precisa ser um hospital de campanha, né, que é esse lugar do cuidado, né? Então, a sociedade, muitas vezes ferida ou esquecida, ela precisa encontrar esse lugar onde que ela é acolhida e escutada. Então, hoje a igreja traz isso e isso me realiza, saber que temos isso como oportunidade de ajudar aqueles que mais necessitam, seja no caminho da palavra de Deus, seja também no caminho da escuta. Muito bom, eu queria que você deixasse agora, por fim, Padre Marcelo, uma mensagem para aqueles que estão acompanhando aqui. Nós estamos no Pod Católico, hoje eu estou conversando com o nosso querido Padre Marcelo, pároco da paróquia São João Evangelista, que fica no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, e queria que o senhor deixasse uma mensagem final para todo mundo que está assistindo hoje esse nosso bate-papo. Então, a gente está, né, dentro desse ambiente tecnológico, né, informacional e que traz nessa dimensão da comunicação para alcance de tantas pessoas, né? Então, nesse exercício, que chegue a cada um que acompanhe, né, esse podcast católico, essa realidade do nosso encontro, eles também possam encontrar dentro dos seus corações o caminho da paz, né, da harmonia, da serenidade, daquilo que é a presença de Jesus Cristo a cada um deles, né? Então, nesse sentido, as famílias, como forma de primeira constituição da sociedade, precisa ainda também encontrar o valor essencial da constituição de cada ser humano. Então, assim, eu deixo, né, o meu abraço fraterno, a bênção a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, Padre Marcelo, por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui no Pod Católico. Tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando sai ainda mais iluminado, com o coração cheio de alegria, né, de ouvir não só os pensamentos, mas a sua história também de fé, de conversão, de caminhada. E muito bom a gente ter vocês, padres, que, como o senhor diz, cuidando, né, da nossa caminhada, cuidando de nós que somos leigos e pertencemos aí às nossas paróquias aqui em Belo Horizonte. Você que acompanhou, muito obrigado. Semana que vem tem mais Pod Católico. Acompanhe sempre aqui, sempre um padre, um leigo ou uma comunidade, trazendo aqui depoimentos de fé e de esperança. Que Deus ilumine aí sua semana. Obrigado, Padre Marcelo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado.